Diz assim o Salmo 139, nessa versão: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando me levanto. De longe tu penetras os meus pensamentos e esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda ela. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado e eu não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, pois homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Eu não abomino os que contra ti te levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Uma melodia ao inigualável. Esse foi o tema que o Senhor me deu para essa ministração. Uma melodia ao inigualável. Na verdade, dentro da categoria de salmos, porque dos 150 salmos, nós temos categorias diferentes de salmos. Dentro de uma categoria específica dos salmos, nós temos os salmos para o mestre da música. Historicamente, o que são os salmos para o mestre da música? Eram salmos que eles eram usados no culto de Israel. Esses salmos, especificamente, eles eram usados no momento das grandes celebrações, dos cultos, quando todo o Israel se reunia. Então, estes salmos de Davi eram os salmos oficiais para esses momentos especiais. Esse salmo de Davi, para o mestre da música, tem este nome porque era uma composição bem específica do rei Davi. Uma composição com notas especiais, uma composição com instrumentos especiais, uma composição com campo harmônico específico. Era uma construção musical de Davi com instrumentos que ele era habituado a tocar e dedilhar. Portanto, esse salmo é mais do que uma simples música, esse salmo é uma verdadeira melodia, e é uma melodia ao inigualável. Porque uma melodia ao inigualável, me tenha um pouquinho mais de paciência na minha introdução. É uma melodia ao inigualável, porque este salmo, que é composto por 5 sessões, descreve nas suas 4 primeiras sessões um Deus que é inigualável a todos os outros deuses.
Por exemplo, a primeira sessão, que é composta do primeiro versículo até o versículo 4, temos então depois a segunda sessão, que vai do versículo 5 até o versículo 12, a terceira sessão, que vai do versículo 13 ao versículo 16, a quarta sessão, que vai do versículo 17 até o versículo 22, e uma conclusão desse salmo com uma linda oração nos últimos dois versículos, os versículos 23 e 24. Nessas quatro primeiras sessões, o salmista Davi, com toda essa melodia, com toda essa construção musical muito elaborada e específica, descreve um Deus inigualável em quatro coisas específicas. Veja que nessa primeira sessão, do versículo 1 ao versículo 4, nós encontramos aqui uma melodia ao inigualável em onisciência. É isso que nos primeiros versículos, é isto que nessa primeira sessão, Davi canta ao Senhor, descrevendo um Deus inigualável em onisciência, um Deus que sabe de todas as coisas. Um Deus que não existe nada oculto ao conhecimento dele, um Deus que sabe o que a gente pensa, um Deus que sabe o que a gente faz, um Deus que sabe aquilo que a gente ainda vai falar. Eu gosto do versículo 2 e 3 que dão ênfase ao nosso assentar e ao nosso levantar. Veja o que diz: sabes quando me assento, e sabes quando me levanto. No versículo 3, ele diz: tu esquadrinhas o meu andar e também o meu deitar. Esse é um Deus, irmãos, que sabe de coisas que a religião não dá importância, mas que para Deus é importante. Porque o Deus da religião, ele está preocupado como o seu domingo, 7 horas, quando você chega em uma construção para o culto. Mas o Deus inigualável é o Deus que está preocupado com o meu levantar e o meu deitar. O Deus da religião é um Deus que está preocupado com a sua presença física para compor um número em uma cadeira. Mas o Deus inigualável do Salmo de Davi é um Deus que se preocupa com o nosso andar e com o nosso descansar. Sabe o que há, irmãos, aqui nesse texto? Um Deus que mostra para nós o seu amor, nos notando nos momentos em que as pessoas não nos notam. Quem é que nota quando você levanta para ir trabalhar? Quem é que nota quando você vai deitar? O que você pensa quando você acorda pela manhã? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? A sua esposa não sabe, o seu esposo não sabe, os seus filhos não sabem, mas quando você levantou pela manhã, quando você acordou, o teu Deus te conhece. E quando você vai deitar, o que ocupa a sua mente? Quais são as nossas preocupações? Esse salmo fala sobre descansar. Ele conhece quando assento e quando descanso, quando levanto, quando vou me deitar. Ele sabe aquilo que nos dá fadiga. Ele conhece aquilo que nos traz estresse emocional. Ele conhece todas as nossas aflições internas. Ele é um Deus que conhece todas as coisas. E o salmista Davi está em uma melodia ao inigualável, descrevendo um Deus que olha para nós nas nossas particularidades, nas minúcias da nossa vida. É o Deus que nota quando a gente está escovendo o dente. O Salmo de Davi, o Deus do Salmo 139, é o Deus que nota a gente quando a gente vai sair de casa e está amarrando o cadarço do sapato. O Deus do Salmo 139 é o Deus que nos contempla em todos os detalhes da nossa vida. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Deus não está preocupado apenas com o teu culto. Deus não está preocupado só com o teu domingo à noite. Deus não te vê como um número. Deus não te vê como um membro de uma igreja. Eu quero te dizer nessa noite que Deus não te enxerga como membro da Vivendo o Reino simplesmente. Deus te enxerga nos mínimos detalhes da tua vida.
Ele é o Deus que nos sonda e nos conhece. Conhece quando me sento e quando me deito. O que me cansa, o que me aflige, o que me incomoda e o que me alegra. Esse conhecimento dele é tão profundo que no versículo 4 diz que ele conhece a mente humana. Aquilo que a gente pensa em falar, antes de sair da boca, ele já conhece. Ele conhece as nossas recâmaras secretas da alma. Aquelas coisas, irmãos, que a gente pensa, e eu não estou falando de pensamentos pecaminosos aqui, não. Eu estou falando de pensamentos que a gente tem, que às vezes a gente quer desabafar, mas a gente não tem coragem. Eu não estou falando de pensamentos errados, eu estou falando de pensamentos legítimos, eu estou falando de demandas humanas, como seres humanos que nós somos, que a gente às vezes quer colocar para fora. Mas Deus não precisa que você fale para Ele conhecer. Porque o texto do Salmo ao Deus inigualável, essa melodia ao inigualável está dizendo que antes mesmo de eu precisar falar, ele já conheceu o que está aqui. Por isso, nessa primeira sessão, nesses primeiros versículos, o conhecimento de Deus é destacado. Ele é inigualável, não há ninguém, não há nenhum outro Deus que possa ser comparado a ele, porque nenhum outro sabe o que ele sabe a ponto de conhecer as entranhas da nossa alma, as recâmaras secretas, aquilo que está oculto, escondido. Mas o que é isso para o Deus que sabe quantos grãos de areia tem na praia? Mas o que é saber o meu pensamento? Para o Deus que sabe quantos litros de água tem nos oceanos. Isaías diz no capítulo 40 do seu livro que ele mede os céus a palmos. Isaías 40 diz que ele pega todos os mares e as águas dos oceanos na concha de sua mão. O que quer saber o meu pensamento para um Deus que sabe até quantas estrelas tem no céu? Se você é uma pessoa que gosta de se manter informado, você deve ter ouvido falar sobre um cometa no sistema solar, passando próximo ao nosso sistema solar, chamado 3I Atlas, gerando um grande burburinho na ciência, a ponto de alguns até mesmo dizer que se trata de uma experiência alienígena. E, pelo amor de Deus, eu só estou dizendo o que estão dizendo, tá? Não é eu que estou dizendo. E os cientistas estão apavorados, porque ele tem características diferentes e não sabe exatamente de onde veio. Mas o que é saber o meu e o teu pensamento? Se Deus sim sabe de onde esse cometa veio, para onde ele vai, porque foi Deus que fez todas as coisas. É uma melodia, Michael, ao inigualável. É uma canção. É um moço dedilhando, com notas específicas. Um Deus inigualável, que sabe de todas as coisas. Tem coisas que você não quer compartilhar porque você acha que as pessoas não vão te entender. Tem coisa que você não quer se abrir com ninguém porque você tem medo das pessoas até mesmo rirem de você. Pô, eu sei que tem gente aqui que está segurando o choro agora. Porque tem coisa que está entalada aqui que você quer falar, você quer desabafar. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele te conhece. Ele te esquadrinha minuciosamente em todos os detalhes. Mas na segunda sessão, do versículo 5 ao versículo 12, essa melodia agora vai descrever um Deus inigualável em onipresença. Se na primeira sessão, do 1 ao 4, ele é inigualável em onisciência, porque ele sabe tudo,
Na segunda seção, do versículo 5 ao 12, ele é inigualável em onipresença, porque ele está em todos os lugares. Veja o versículo 5, se você está com a sua Bíblia aberta. Diz assim: tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim tu pões a tua mão. Porque a presença de Deus não é apenas uma presença que te contempla, é uma presença que te protege. Meu Deus, vou ter que falar de novo. A presença de Deus não é uma presença que apenas te contempla. É uma presença que bota a mão atrás, é uma presença que bota a mão na frente, é uma presença que bota a mão por cima. É uma presença não apenas contemplativa, é uma presença protetiva. Deus está te guardando em todos os dias e todos os lugares. Enquanto você trabalha, Deus cuida da tua saúde. Enquanto você está trabalhando, Deus está cuidando do seu coração para ele continuar batendo e bombeando sangue. Enquanto você está trabalhando, Deus está cuidando do teu pulmão para ele se manter com ar. Enquanto você está trabalhando, Deus está protegendo os teus rins para ele funcionar. Enquanto você está trabalhando, Deus está mantendo todo o teu sistema digestivo em perfeito funcionamento. Ele não é o Deus que apenas nos vê, Ele não é o Deus que apenas nos contempla, Ele é o Deus que está presente, protegendo na frente, protegendo atrás. Sabe por que Ele te cerca por trás? Porque tem setas do teu passado que querem alcançar tuas costas. Existem setas do teu passado que querem atingir tuas costas, para te atrair para o passado, mas o Senhor está guardando as tuas costas. Ele quer te proteger daquele. Ele quer te proteger daquela vida que você tinha. Portanto, Ele deu uma direção para você. Você está indo nessa direção. E Ele está por trás de você, te guardando. Oh, quem pode receber essa palavra? Deus está te livrando do teu próprio passado. Porque eu sei que o teu passado vai te machucar, filha. Ô, irmãos, eu estou me segurando aqui. Eu me preparei muito para pregar esse sermão. Eu estou a semana toda com isso aqui na cabeça. Anotando uma coisinha um dia, anotando outra coisinha outro dia. Sempre me dedico para pregar, vocês sabem disso, mas essa semana, essa palavra ela é muito profética. Deus sabe que o teu passado vai te machucar, então Ele está te protegendo por trás. Ele não vai deixar o teu passado chegar no teu presente. Porque Ele tem coisa melhor para o teu. Então Ele me guarda por trás, mas Ele também me cerca pela frente. Porque tem coisa que sozinho a gente não vai conseguir passar. Porque tem coisa que está na nossa frente, meu irmão, que a gente não vai conseguir romper. Porque tem coisa que está na nossa frente que a gente não vai conseguir ultrapassar. Então a mesma presença que está por trás guardando é a mesma presença que vai na frente abrindo a porta, tirando os espinhos, quebrando as correntes. Glória ao nome dele, é inigualável em sua presença. Quem pode celebrar esta presença aqui nessa noite? Não é uma presença simplesmente que protege. No versículo 10 descreve uma presença que direciona e me segura. Veja o versículo 10. Ou desde o 9, para fazer mais sentido. Se tomo as asas da alvorada e vou para os confins dos mares. Porque não tem dia que é assim? Não tem dia que a gente quer sumir? Olha aqui pra mim, não tem dia que é assim. Não tem dia que você quer ir assim, ó, pra um lugar que ninguém vai te encontrar. Não tem aquele dia que você quer assim, ó, ir pra longe, 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 aonde olho nenhum vai te alcançar.
se eu tomo as asas da alvorada e eu vou para os confins dos mares, ainda lá a tua mão me haverá de guiar e a tua destra me susterá. Essa palavra me susterá, me sustentar, essa palavra em hebraico, ela tem o sentido de agarrar. Quando a gente quer, nessas fases da vida que a gente quer sumir, nesses momentos da vida que a gente quer ir para onde o olho não alcança a gente, é justamente nesses momentos que a gente está na beira de um precipício. Só que nesse momento, a destra de Deus te agarrará. A destra de Deus te susterá. A destra de Deus vai te segurar para que você não caia nesse precipício da vida. Porque é uma presença que não apenas me acompanha e me contempla. É uma presença que me protege e me segura nos dias mais difíceis da nossa vida. É por isso, irmãos, que esse é um assunto especial para Davi. Esse é um assunto bem especial para Davi. Porque naquele episódio que ele pecou, naquele episódio que ele errou, quando ele... aquele caso daquele adultério com aquela moça chamada Batseba. A Bíblia diz que o profeta vai até a casa de Davi, conta uma história para Davi. Davi, então, é confrontado por aquela história. Davi é confrontado por aquele profeta. Naquele momento, irmãos, ele é o rei Davi. Ele não é mais o jovem Davi, pastor de ovelha. Ele já é o rei Davi. Quantos lembram daquela mensagem? Não precisa nem falar o tema, a gente já levantou a mão. Olha, Davi agora é o rei. Ele tem coroa. Ele tem trono. Ele tem palácio. Ele tem vestes reais. Mas quando ele é confrontado pelo seu pecado, ele não diz assim, ó, Senhor, não retires de mim o meu trono. Ele não diz, Senhor, não retires de mim a minha coroa. Ele não diz, Senhor, não retires de mim o meu palácio. Ele não diz, Senhor, não retires de mim a minha roupa de rei. Ele diz, Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando Davi, em uma melodia inigualável, exalta a presença de Deus, Davi está dizendo, eu estou cantando sobre aquilo que para mim é o que é de mais importante que existe. O trono não é mais importante que a coroa, que a presença. A coroa não é mais importante que a presença. O palácio não é mais importante que a presença. O que o mundo tem para te oferecer não é mais importante que a presença. O que o dinheiro compra não é mais importante do que a presença. A boa fama e o bom nome não é mais importante do que a presença. Porque quando a gente quer sumir, é a presença que nos acompanha. Quando a gente está prestes a cair, é a presença que nos agarra. Não tem nada que você tenha, que eu tenha mais importante do que a presença de Deus na nossa vida. Quem pode levantar a mão e dizer uma palavra? Agradeça pela presença. Agradeça. Agradeça. Ah, se não fosse a presença naquele dia. Ah, se não fosse a presença dele naquele dia. Mas por causa da presença você chegou aqui. Quando aquela tentação bateu, foi a presença que te segurou. Quando aquela proposta veio, foi a presença que te segurou. Louvado seja Deus pela sua presença. Mas ele continua. E na terceira sessão, do versículo 13 ao versículo 16, ele agora exalta com uma melodia ao inigualável Criador. O versículo 13 ele é demais. O versículo 13 é o tipo de versículo que faz eu ser apaixonado pela Bíblia. O versículo é esse tipo de versículo que fez eu, aos meus 15 anos de idade,
Fazia a minha família toda achar que eu ia ficar maluco de tanto que eu lia a Bíblia. Porque o versículo 13 diz: Tu me formaste, pois tu formaste o meu interior, e tu me teceste no seio da minha mãe. Ô meu irmão, olha aqui para mim, pelo amor de Deus. Olha a profundidade disso aqui. O que é tecer? Tecer é costurar a mão. É um trabalho manual, minucioso, detalhado. Você nem existia ainda. Você estava só no ventre. Eu nem existia. A gente estava só no ventre. E ele estava. Ele me teceu no ventre da minha mãe. Isso é poesia. Claro que não tem ninguém aqui imaginando isso literalmente. Claro que não. É poesia, é figura de linguagem que descreve um Deus que fez com que cada ossinho do teu corpo se encaixasse no outro ossinho. De uma forma bem poética, bem poética. É a canção, é a melodia ao inigualável Criador, que como uma mulher caprichosa fazendo um bordado, atenta ponto por ponto. Assim foi Deus nos formando no ventre da nossa mãe. Ele nos costurou, nos formou. Veja, se isso não é uma canção, veja se isso aqui não é uma melodia. Quando o versículo 16 diz que os olhos dele nos viram a substância ainda informe. Olha para mim, os teus olhos me viram a substância informe. Essa expressão que foi traduzida para a nossa Bíblia em português como substância informe é uma única palavra em hebraico, que é a palavra galam. Diga essa palavra, vamos todos falar hebraico hoje à noite aqui. Diga galam. Não, você tem que morder o beijo assim, ó, galam. Isso, uma igreja que fala até hebraico, meu Deus do céu. Olha para mim agora para você aprender. Sabe o que é galam em hebraico? É duas coisas se juntar. A Bíblia ela é tão perfeita que a ciência diz que a vida humana surge quando a célula que está no sêmen do homem se une à célula que está no ovário da mulher. Então a célula do homem vai na direção do ovário que está vindo das trompas. E elas então se juntam. Surge então aquilo que a gente aprendeu na aula de biologia na escola, chamada zigoto. Quem lembra do zigoto? 23 cromossomos do homem se unem a 23 cromossomos da... Os dois se... Os teus olhos me viram? Galam. Os teus olhos me viram quando? Os olhos dele viu quando isso aconteceu. Ô irmão, isso é profundo demais. Ele viu aquele momento, quando a célula do teu pai se uniu à célula da tua mãe, formando a vida que há em você. Ele viu quando isso se uniu, ele viu quando isso se juntou. Os teus olhos me viram uma substância informe. E o versículo 16, eu estou todo arrepiado. E o versículo 16 então diz que nesse momento, quando há essa junção, quando se une, no teu livro escrevias: todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. No teu livro escrevias, quando nenhum deles ainda havia. Deus tem uma fotografia do teu futuro. Há um livro escrito sobre mim, há um livro escrito sobre você.
E eu posso afirmar em nome de Jesus que há um final feliz nesse livro. Eu posso afirmar em nome de Jesus que há um final glorioso neste livro. Ei, eu vim aqui para te dizer nessa noite que no final desse livro você está bem casado. Eu vim aqui para dizer que no final desse livro você tem uma família abençoada. Eu vim aqui dizer que no final desse livro você é bem crente. Oh, aleluia, quem pode exaltar? Porque é um livro escrito sobre a minha vida e foi escrito pelo próprio Deus. Ele viu a junção, ele viu o Golan, ele viu quando se junta, ele viu quando surge a vida. E no teu livro escrevias os meus dias. Oh, aleluia. Estava conversando com o Rodrigo essa semana e ele me falou de uma conversa que ele teve com um outro rapaz. Eu achei muito interessante. Nessa conversa dos dois, eles conversavam sobre os planos de Deus. Que é como se, aqui está o plano de Deus, aqui está a minha vida. E dentro disso aqui, eu posso às vezes dar uma para cá, às vezes eu posso ir para cá, às vezes eu... Só que eu tô aqui, ó. Escolhido de Deus, escolhido não tem escolha. Fora disso aqui você não sai. Você pode dar umas derrapadinhas aqui, você pode dar umas escorregadinhas aqui, mas você está aqui, ó, dentro desse livro que foi escrito por Deus para você. E quando a gente dá uma escapadinha para lá, aquela mão vem. O livro dele, ele escreveu a nosso respeito. Deus tem uma fotografia. Deus tem um final da nossa história. E quando eu me proponho a viver dentro disso, a minha história não pode terminar infeliz, a minha história não pode terminar triste, a minha história não pode terminar errado. Porque seria uma própria contradição desse Deus inigualável escrever uma história com um final ruim. A história sempre termina bem quem recebe essa palavra. Então, se você quiser me ajudar a pregar enquanto eu tomo um gole d'água que eu tô todo esbaforido aqui, diga para quem está do seu lado, a tua história termina muito bem. Eu ainda não tomei água, fala para quem está do outro lado agora. A tua história termina muito bem. Aí a quarta sessão, que é do versículo 17 até o versículo 22, descreve nessa melodia de Davi, nessa construção musical usada nos cultos de celebração em Israel, menciona o inigualável em propósitos. Veja o versículo 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Pensamento aqui, irmãos, entenda, pensamento aqui é intenção, propósito. Portanto, nessa quarta sessão, a melodia descreve um Deus inigualável em seus propósitos. Os propósitos de Deus para a nossa vida são inigualáveis. Inigualáveis. Há quem diga, essa frase não é minha, é uma frase que eu já ouvi, mas eu acho uma frase espetacular, que diz que o dia mais importante da nossa vida é o dia que a gente se une ao nosso propósito. O dia mais importante da vida é o dia que você se une ao propósito de Deus para a sua vida. É o dia que você descobre para que você nasceu. É o dia que você descobre assim, ó, eu posso até ser, sei lá, eletricista, mas eu tô disfarçado de eletricista para fazer tal coisa. Entendeu? Ah, eu sou contador. Não, Deus te disfarçou de contador para você fazer alguma coisa que ele quer nessa área que você trabalha. Ah, eu sou cozinheiro. Não, Deus te disfarçou de cozinheiro, porque na verdade ele quer te usar para alguma coisa dentro de um restaurante. Vocês estão entendendo?
Propósito, irmãos, não é minha profissão. Propósito é Deus usar a minha profissão para usar a minha vida para alcançar aquilo que Ele quer fazer nessa terra. E quando você descobre isso, irmão, quando você descobre o seu propósito de vida, esse é o dia mais importante da sua história. Eu não sei quantas pessoas aqui já descobriram o seu propósito de vida. Não sei. Para ser bem sincero, muito provavelmente a grande maioria não descobriu. A grande maioria não descobriu ainda o seu propósito de vida. A grande maioria das pessoas apenas acham que nasceram para exercer a profissão, mas eu repito, a tua profissão é Deus te disfarçando daquilo ali para alcançar alguma coisa. E quando você descobre isso dentro de você, a sua vida muda. Porque daí já não é mais uma profissão, aí é um serviço a Deus. Aí já não é mais cumprir horário numa empresa, aí já é um campo missionário para ganhar almas. Aí já não é mais uma prestação de serviço a alguém. Aí já é uma conexão do céu, de Deus fazendo aquela pessoa se conectar com você, porque você tem uma palavra do reino para entregar para ela. Isso é propósito de vida. É por meio daquilo que eu faço, eu abençoar pessoas. É uma pena que a grande maioria não descobriram isso. Mas em nome de Jesus, eu quero aqui ministrar sobre a sua vida, que você busque entender qual o propósito de Deus para você. Esse vai ser o dia mais importante da sua vida, quando você se conecta ao propósito de Deus. Mas no meio dessa melodia, tem algo muito sério aqui. Vocês notaram uma parte meio esquisita para nós cristãos? Falando de inimigo, tenho ódio, aborreço. Isso aqui, irmão, se chama, dentro da inologia bíblica, se chama salmos imprecatórios. Os salmos imprecatórios era uma percepção que as pessoas tinham antes de Jesus. Antes de quem? Ô, irmão, vocês não estão mais prestando atenção. É antes de quem? Antes de Jesus. Os servos de Deus tinham uma percepção que a vingança era algo que acontecia aqui. Então esses salmos, eles são salmos chamados salmos imprecatórios, que desejam vingança contra os inimigos de Deus. A partir de Cristo, nós entendemos então que a vingança não é nossa. A partir de Cristo, nós entendemos então que a vingança é de Deus, e é Deus quem pune as pessoas quando quiser, se quiser, da forma que quiser. Só que, por trás desse salmo imprecatório, há no mínimo, escute bem aqui, no mínimo, por trás desses versículos imprecatórios, há um alerta sobre pessoas que podem nos afastar dos propósitos de Deus. Por trás disso daqui é Davi dizendo: Senhor, tu tem propósito para minha vida. Eu amo teus pensamentos, eu amo teus propósitos. Quão grandes são os teus propósitos? E logo em seguida, ele começa a descrever pessoas que ele quer distância. Qual é a mensagem? Vamos pensar aqui, vamos pensar junto. Qual é a mensagem? Primeiro ele descreve o propósito de Deus. Logo em seguida, ele começa a citar pessoas que ele quer longe. A mensagem é: tem pessoas que, se estiver por perto de mim, vão atrapalhar o propósito de Deus na minha vida. Não se distraia, por favor, olhe para cá. Cuidado, irmãos. Cuidado. Porque pessoas têm o poder de te desconectar do propósito de Deus. Cuidado com os seus relacionamentos. Cuidado com suas amizades. Irmãos, isso é uma coisa presente no livro de Salmos. Presente. É um assunto recorrente no livro de Salmos. Tanto é que o primeiro salmo, o salmo número 1, no primeiro versículo, diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos... Salmo número 1, versículo número 1. A primeira mensagem do salmo é: cuidado com quem você se relaciona. Porque pessoas têm o poder de fazer a gente se desconectar
do propósito que Deus tem pra gente. Sabe o que eu acho interessante sobre esse salmo? É a atividade dessa suposta pessoa. Porque o salmo supostamente está descrevendo alguém. Eu já estou terminando, irmãos. Olha aqui. Bem-aventurado aquele que não anda. O que a pessoa está fazendo? A pessoa está... Olha a sequência do versículo. Nem se detém. A pessoa estava... Agora ela já se deteve. Ela já parou. E aí como é que termina o versículo? E nem se... Porque conexões erradas têm esse poder. Conexões erradas, irmãos, pegam pessoas que estão caminhando com Deus e fazem elas parar. Conexões erradas têm esse poder. Conexões erradas pegam pessoas que estão caminhando com o Senhor, fazem elas se deter, fazem ela parar. E quando você menos vê, você já vai estar... Você desistiu da caminhada. Porque tem pessoa que nos cansa. Tem pessoa que nos fadiga. Tem relação que você nutre que te causa cansaço. E no final das contas está te impedindo de caminhar para o propósito de Deus para a sua vida. Então, em nome de Jesus, aprenda nessa noite aqui que para viver o propósito de Deus, você precisa prestar atenção nas suas relações, nas suas amizades. Cuidado com isso. Eu estou pregando sobre Salmos. Vocês sabem que eu não gosto de sair daquilo que eu estou pregando. Mas isso aqui tá queimando aqui, tá queimando. Eu preciso dar uma fugidinha. Me deem licença aqui. Preciso dar uma fugidinha do Salmo. Para Marcos capítulo 8, versículo 22 em diante. Não leia agora, por favor, apenas anote. Marcos 22 fala de um cego que estava dentro da cidade de Betsaida. Aí a Bíblia diz que Deus curou o cego. Pegou o cego pela mão, levou para fora da aldeia. E disse assim, não entra lá. Nunca mais. Não volta mais para aquele lugar. Olha que interessante. Ele estava em um circuito. Deus levou ele para um novo circuito. Ele estava em um círculo de pessoas. Deus tirou ele daquele círculo de pessoas. Colocou ele em um novo círculo de pessoas. Sabe por quê? Porque às vezes Deus nos leva para um novo circuito. Às vezes Deus nos leva para um novo círculo. Porque Deus quer que a gente viva um novo ciclo. Para viver um novo ciclo, você precisa mudar o circuito e o círculo. Circuito é um lugar. Círculos são pessoas. Ciclo é uma nova fase. Uma nova fase de Deus para a nossa vida, irmãos. Algumas vezes exige mudança de geografia, de lugar, de relacionamentos. Porque Deus quer fazer você viver um novo ciclo. Porque pessoas têm o poder de te afastar do propósito dele para você. Fique de pé, eu vou encerrar. Após essas 4 sessões descrevendo um Deus inigualável. Inigualável em quê? Inigualável em onisciência, inigualável em onipresença, inigualável em criador e inigualável em propósitos. Agora o salmista então termina fazendo uma oração. E é a oração que eu convido você a fazer nessa noite. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração de corajoso. Essa é uma oração de corajoso. É uma oração que a pessoa diz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me redireciona. Essa é uma oração de redirecionamento. Vê se há em mim algum caminho mau e me direciona ao teu caminho.